Essa dica é muito interessante para você que trabalha com aquela base de dados onde você tem que ficar filtrando, excluindo informações, ou até mesmo inserindo algumas fórmulas simples. Ou seja, é uma base de dados em que você tem que ficar toda hora fazendo uma tratativa. Então você pega de repente um relatório lá do sistema da sua empresa, precisa montar uma base de dados, certo? Então você extrai do seu sistema e joga lá no Excel. Só que aquele relatório que vem do sistema, ele vem, digamos assim, com muita informação que você não precisa. Então, de repente, você não consegue filtrar já no sistema, então vem aquele relatório gigante, pesado, e para você montar a sua base de dados, você precisa excluir muita informação, tratar muita informação, e você acaba perdendo muito tempo toda vez, certo? Então preste bem atenção nesse exemplo e você vai entender a grande dica que você vai poder utilizar no seu dia a dia e detalhe, de maneira simples, sem conhecimento de Excel avançado, tá? Vamos imaginar que eu extraí essa base de dados aqui do relatório de uma empresa, certo? Só que tem um detalhe, eu preciso analisar somente alguns pontos. Como assim alguns pontos? Olha só, eu criei aqui uma planilha resumo, né, uma aba resumo, e o que eu vou analisar? Dos clientes somente que estão com a situação cadastral ativo, os produtos empréstimo e financiamento, certo? E tipo de cliente novo. Então, essas três informações aqui, ó, são que vamos chamar de critérios, é o que eu vou filtrar, ou seja, eu só quero analisar isso. E depois a coluna, as duas colunas, valor, que aqui vai ser o valor do produto, certo? Colocar aqui ó, o valor do produto, só para a gente se identificar, para a gente conseguir identificar com mais facilidade. E o valor do IOF. O que acontece? Eu vou criar uma outra coluna, certo? Que vai ser valor total, olha só, vai ser valor total. E o que vai ser essa coluna valor total? Vai ser o valor do produto mais o IOF. E aí eu vou excluir essas duas colunas, valor total e IOF. Também vou excluir a coluna situação cadastral, produto e tipo de cliente. Ou seja, a minha base de dados ela vai ser totalmente resumida somente naquilo que eu preciso, certo? Olha só, vamos supor que você pegou, extraiu esse relatório dado o seu sistema e precisa fazer exatamente isso que eu passei aqui. Você que não tem conhecimento, de repente, de tabela dinâmica, porque a tabela dinâmica pode fazer isso, mas nós não vamos usar a tabela dinâmica, você vai pensar assim, eu vou filtrar aqui o que eu preciso, só preciso de cliente ativo, né? Só preciso dos produtos empréstimo e financiamento, então eu vou filtrar aqui também. Você vai fazer filtragens manuais e ainda vai inserir uma coluna na mão, vai ficar fazendo a fórmula na mão. Ou seja, você vai estar sempre mexendo na estrutura da sua tabela, certo? Só que pense da seguinte forma: você todos os dias tem que extrair do relatório, né, do seu sistema e colar aqui no Excel. Se você ficar filtrando, fica inserindo, excluindo colunas e linhas dessa sua base de dados, você vai prejudicar a estrutura da sua base de dados. Então, existe uma ferramenta por trás do Excel que pode te ajudar a preservar tudo isso que está aqui e, como resultado, criar uma base de dados somente com aquilo que você precisa. Ficou meio confuso? Vamos ver isso na prática então. O que você vai fazer primeiramente? Pega a sua base de dados e transforma ela no intervalo de tabela. Não está entendendo o que eu estou fazendo? Seleciona todo o intervalo de dados, certo? Vem aqui na guia página inicial, ferramenta formatar como tabela e pode escolher qualquer design, tá bom? Eu vou escolher esse segundo aqui e vou dar um OK. O que acontece? Esse intervalo agora ele está formatado como tabela. A partir disso, eu consigo jogar essa informação para dentro de uma ferramenta que é executada por trás do Excel, que é o Power Query. Então, olha só, converti o meu intervalo em tabela de dados. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui na guia dados. Aqui no meu cantinho direito, eu tenho a ferramenta obter dados, certo? Dependendo da versão do Excel que você está utilizando, você não vai ter essa ferramenta nesta localização aqui,
exatamente nesse local, certo? Como eu estou utilizando a versão 365, ela fica aqui nesse cantinho. A versão 2019, que eu saiba, também fica aqui nesse canto. Eu vou saber confirmar as outras versões. Então, vem aqui, ó, obter dados, e vou descer aqui, ó, onde ele pergunta, tá, você quer obter dados, mas de quais outras fontes, tá? Certo? Tá aqui, ó, de outras fontes. E aí ele me dá as opções de tabela, da web. Por quê? Porque eu consigo também puxar informações de site, do Microsoft Query, e, enfim, de várias outras fontes. A minha fonte, ela está dentro do próprio Excel e está formatada como tabela. Foi o que a gente acabou de fazer. Então está aqui, ó, de tabela. Cliquei, ele vai carregar essa janela, certo? Se você nunca viu essa janela, não precisa se assustar, uma janela super simples, que é a janela do Power Query, certo? O Power Query, ele é igual ao Excel? Não, não é, certo? Então, o primeiro ponto que você tem que entender é que você não vai conseguir fazer aqui as mesmas coisas que você faz no Excel, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? Coisas básicas, coisas simples. Aqui, só para a gente se localizar, eu tenho algumas ferramentas onde eu consigo editar linhas, colunas, onde eu consigo personalizar algumas informações, certo? Então, o que eu vou fazer como primeiro passo? Tá vendo aqui, ó, consultas? O que é isso, consultas? É a conexão que foi criada entre uma base de dados do Excel e o Power Query. Olha, eu vou puxar a minha tabela do Power Query aqui por canto. Tá vendo? Tabela 4? Tabela 4 é essa tabela aqui que eu criei, que eu selecionei e formatei como tabela, certo? Só que eu vou dar um nome sugestivo para ela. Vai ser base de dados. Por quê? Porque é o nome daquela tabela que, digamos assim, eu extraí. Base de dados. Pronto. Aí ele deixa de ser tabela 4 e passa a ser base de dados. E o que eu vou fazer agora? Vamos começar do básico. Olha só, todas as informações que eu tenho aqui no Excel, certo? Simplesmente isso, é a mesma base de dados. Só que eu vou fazer o quê? Eu vou escolher aquilo que eu quero trabalhar. Preste bem atenção. Primeiro vamos fazer formatações básicas, como valor do produto. Aqui, ó, tá como, digamos assim, número inteiro. Eu vou trocar para moeda. Então basta você clicar aqui no cantinho, selecionar a moeda. Ele vai perguntar se você quer adicionar uma nova coluna ou substituir as informações na coluna atual. Eu vou colocar substituir na coluna atual. E aí ele vai editar esse intervalo. IOF tem que estar em porcentagem. Então vem aqui, percentual, substituir atual. Ok? O que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer um cálculo. Então eu vou inserir uma coluna aqui e já vou fazer um cálculo. No Excel é muito simples para você inserir uma coluna. Clica com o botão direito, inserir coluna, depois você faz a fórmula. No Power Query não é tão simples assim, mas não é difícil, né? Ele segue uma lógica parecida quando você quer inserir uma fórmula dentro de uma tabela dinâmica. Você precisa trabalhar com os nomes dos intervalos, né? Os nomes das colunas. Então preste bem atenção como que a gente vai fazer. Eu vou vir aqui, ó, nesta guia aqui em cima, que está com o nome de adicionar coluna. E aí eu vou vir nesta ferramenta, coluna personalizada. Então clica e aí ele vai abrir uma janela onde ele vai perguntar, por exemplo, nome da nova coluna. Tá aqui, ó, personalizar. E eu vou dar o nome correto, que é o cálculo que eu vou fazer, que vai ser valor total. O que é o valor total? Lembra que é o valor do produto vezes o IOF, né? Ou seja, valor do produto mais a alíquota do IOF. Como eu vou ter que multiplicar a alíquota do IOF com o valor do produto, vai dar um resultado e vou somar com o valor do produto, então a fórmula vai ser o seguinte, ó. Tá vendo aqui, ó, fórmula da coluna? Aqui é onde eu vou digitar a fórmula. Por quê? No Excel, como eu disse, eu vou inserir a coluna e depois eu vou colocar as fórmulas nas células. No Power Query não, eu clico para inserir a coluna, nesse passo a passo que eu estou mostrando, ele pede o nome da nova coluna e já pede a fórmula que vai ser utilizada dentro dessa nova coluna, certo? Então é diferente o processo, você só tem que tomar cuidado com isso. Então qual que vai ser a fórmula? Eu não seleciono células no Power Query, eu seleciono as colunas e automaticamente os cálculos serão com base nos valores que estão dentro dessas colunas. Então, qual vai ser a lógica aqui? Ó? Valor do produto, dei 2 cliques, ele inseriu aqui. Vou colocar aquele asterisco
que é a operação de multiplicação. Então, o valor do produto vezes 2 cliques no IOF. 2 cliques ou clicar e inserir, dá no mesmo, certo? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar esse cálculo aqui dentro de parênteses, certo? Porque no básico de uma operação matemática, o que vem dentro de parênteses é o que deve ser calculado primeiro, certo? Então, o valor do produto vezes IOF mais o valor do produto novamente. Me dou um OK e o que acontece? Ele criou a coluna valor total. Deixa eu já personalizar para a moeda e vou arrastar ela aqui para frente, para ficar atrás do IOF. Então, só para a gente entender, valor do produto mais o que o IOF calcular, dá o valor total. Ok. Terminou? Não, não terminou. Porque, como eu disse, a gente vai desconsiderar algumas informações que a gente não precisa. Então, a gente vai filtrar somente aquilo que a gente precisa. O que eu disse? A situação do cadastral do cliente tem que ser somente ativo. Então, vou vir no filtro e vou deixar somente ativo. Os produtos, eu vou analisar somente empréstimo e financiamento. Então, olha só, Excel básico até agora. Só estou fazendo filtragem, personalizações, tipo de cliente. Para mim, só interessa os clientes novos. Então, filtrei cliente novo. Terminou? Não, não terminou. Por quê? Vamos pensar de uma maneira simples. Se eu já sei que estou olhando somente clientes ativos, né? Somente empréstimo e financiamento e somente clientes novos, eu não preciso dessas colunas mais. Então, olha só. Clico no botão, com o botão direito em cima dela, remover. Produto, botão direito, remover. Estou removendo as colunas, tá? Tipo de cliente, botão direito, remover. Mais interessante ainda, eu já tenho o valor total, não preciso do valor do produto e não preciso do IOF. Então, eu removi algumas colunas, o meu relatório agora está resumido em filial, CPF, valor total e o canal de vendas, tá bom? O que eu vou fazer agora? Eu vou despejar tudo isso daqui para dentro do Excel. Então, eu vou vir aqui, página inicial, fechar e carregar para. O que ele vai fazer? Ele vai abrir essa janela onde ele vai perguntar o que eu quero fazer, né? Ele dá a opção, por exemplo, de uma maneira simples, para a gente criar um gráfico dinâmico, para a gente trabalhar com tabela dinâmica, para a gente apenas criar uma conexão. Então, o que é isso? É apenas criar conexão. Eu levei essa base de dados aqui lá para dentro do Power Query, mas eu não necessariamente vou despejar ela para aqui para o Excel, para uma planilha do Excel. Posso deixar ela lá guardada para que no futuro eu, por exemplo, junte com outra planilha ou faça alguma outra tratativa. Então, eu deixo apenas conectado, certo? Mas eu não vou fazer nenhuma delas. Eu vou vir aqui e clicar na planilha existente. Por quê? Porque eu vou criar uma tabela, tá vendo aqui, tabela. E onde vai ser criada essa tabela? Na planilha existente e o intervalo eu vou selecionar, certo? Vou vir aqui na tabela resumo, na planilha resumo, e vou clicar aqui nessa célula para despejar as informações aqui embaixo. Então, vou dar um OK. Olha só, ele está executando a conexão, criou-se a base de dados, descarregou as informações. Para ter certeza, vem aqui na planilha resumo e olha só que interessante. Deixa eu fechar aqui essa consulta. Está aqui, filial, CPF, valor total e canal de vendas. Somente aquilo que eu defini que eu quero analisar. Você deve estar pensando assim, mas ficou um pouquinho trabalhoso. Não, não ficou trabalhoso. Muito pelo contrário, ficou mais fácil ainda. Por quê? Porque uma vez que você cria essa consulta, essa conexão, você não precisa mais ficar entrando no Power Query para ficar ajustando. O que você definiu lá vai ficar sempre como padrão descarregando aqui. Entendeu? Então, se você alimentar, por exemplo, essa base de dados, você puxa essa base de dados dessa forma lá do seu sistema. E aí você vai vir aqui no seu relatório e vai alimentar. Ok? Depois que você alimentar, basta apenas você vir aqui na sua tabela, botão direito e clicar aqui em atualizar. Ele vai executar aqui uma conexão em segundo plano. E aí, olha só, ele vai atualizar todas as informações. Você não precisa mais ficar filtrando, ficar executando, fazendo fórmula, excluindo linha, excluindo coluna, não precisa mais. Por quê? Porque lá do Power Query ele já faz toda a tratativa e despeja aqui
na região que você definiu, certo? Um detalhe importante, se você não quer que essas informações aqui, toda vez que você fica atualizando, essas colunas elas fiquem, digamos assim, a sua largura fique se ajustando, né? A regra é quase a mesma da tabela dinâmica. Eu vou vir aqui, ó, design da tabela, propriedades, e vou tirar esse ajustar a largura. Por quê? Porque aí eu ajusto a largura manual do tamanho que eu quero, e aí quando eu atualizar, né, clicar com o botão direito, atualizar, ele não vai mais reajustar a largura da coluna. Esse intervalo aqui que eu vou selecionar, eu tenho 9.741 linhas, certo? Mas a minha base de dados original tem 234.999. Então, eu resumi a minha base de dados. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um teste rápido aqui, ó. Valor total igual soma. Vou somar esse intervalo. Colocar no formato de moeda. Aqui, ó, moeda. E o que eu tenho? 502.803.841. Esse é o valor atual agora. O que eu vou fazer? Tá vendo todo esse intervalo aqui, ó, de R$10 e pouco? O que eu vou fazer? Eu vou mudar. Deixa eu vir aqui nesse intervalo. Visíveis, colo, ok, vou tirar o filtro, venho aqui na minha base de dados que está vindo do Power Query, botão direito, atualizar, certo? Ó, executando, e olha, o valor total mudou. Vou excluir tudo aquilo que é produto empréstimo, então venho aqui na minha base de dados, produto empréstimo, vou excluir. Então eu fiz a exclusão, o que eu vou fazer? Olha só, venho aqui na minha planilha resumo, esse valor aqui obviamente vai mudar, a quantidade de linhas também, não vai ser mais 9.741, já que eu excluí vários dados, botão direito, atualizar. Então aguarde a atualização, olha só, 250.627.885, vamos ver as quantidades de linhas que eu tenho agora, 4.815. Então isso serve para exclusão, inclusão e alteração. O grande barato você vai poder apresentar essa base de dados aqui para um determinado usuário, e por mais que esse usuário faça alguma coisa incorreta aqui, né, de repente delete alguma informação, algo do tipo, você sempre vai conseguir recuperar, atualizando a conexão, certo? Então fica aí para você essa dica para você ganhar tempo com seus relatórios.